Saber Direito desta semana traz o direito tributário. Regras, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário estão entre os temas. As aulas são com o professor Marcílio Braz. Olá, sejam bem-vindos à TV Justiça. Meu nome é Marcílio Braz, eu sou professor de Direito de graduação aqui em Brasília, mestre em Direito e advogado. Hoje nós vamos falar sobre o crédito tributário e o lançamento. Bem, mas antes de falarmos sobre o crédito tributário, é importante relembrarmos alguns conceitos iniciais muito importantes. O primeiro conceito que nós começamos a falar é sobre a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? Bem, a hipótese de incidência nada mais é do que a previsão na lei de uma situação que, caso ela ocorra no mundo real, vai gerar um determinado tributo ou, mais tecnicamente, uma obrigação tributária. Essa obrigação, posteriormente, vai gerar o nosso crédito, que é objeto da nossa aula de hoje. Bem, essa obrigação tributária, assim como essa hipótese de incidência, possuem um sujeito ativo. Esse sujeito ativo é o ente da federação com competência para criar aquele determinado tributo. A título de exemplo, a competência para o imposto de renda é da União, a competência para o IPVA é dos estados e a competência para o IPTU é dos municípios. Dessa maneira, a legislação que trata de IPTU será feita em cada município. A legislação que trata do IPVA será feita em cada estado. E a legislação do imposto de renda é nacional. Desse modo, havendo então a previsão na lei para a hipótese de incidência, caso ocorra na vida, ou seja, no mundo real, aquela hipótese, é então que acontece a obrigação tributária. É então que nasce a obrigação tributária. Esse fato nós chamamos de fato gerador, ou seja, o fato que gera a obrigação tributária, desde que, estando na lei, perfeitamente descrita aquela situação. Ficou um pouco confuso? Vamos a um exemplo que vai facilitar a compreensão. Imagine que várias crianças estão brincando na rua, jogando bola. Bem, temos a previsão no Código Civil da indenização por dano, portanto, já temos a nossa regra. Agora, imagine que uma dessas crianças chuta uma bola e quebra uma vidraça. Bem, tivemos no mundo real, no mundo fático, uma situação que se encaixou perfeitamente naquela norma de indenização. Podemos dizer que naquele instante surgiu exatamente uma obrigação de natureza, no caso civil. O mesmo se dá com o direito tributário. Temos uma norma que fala do IPVA no Estado e aqui no Distrito Federal. Caso seja proprietário de veículo no dia 1º de janeiro, haverá então o fato gerador que gerará uma obrigação tributária. A obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. Aqui para o nosso estudo vamos focar na obrigação principal, mas vou explicar um pouco mais sobre elas. A obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo. É uma obrigação necessariamente financeira, de pagar o valor devido pelo tributo.
Já a obrigação acessória é uma obrigação de dar, ou também chamada de fazer, ou também uma obrigação de não fazer. E ela não possui, a princípio, natureza pecuniária, ou seja, ela não possui como característica o pagamento de algum valor. Porém, essa obrigação pode se converter em obrigação principal, ou seja, em obrigação de pagar, caso ela seja descumprida. Vamos a um exemplo? Nas regras do imposto de renda, nós temos dois tipos de obrigação, a principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação de pagar o imposto de renda. A obrigação acessória é, por exemplo, de fazer a declaração de imposto de renda. Entretanto, em algumas hipóteses, o contribuinte não precisa pagar imposto de renda, mas precisa fazer a declaração anual de ajuste. Como exemplo, pessoas que possuam imóveis de alto valor não necessariamente precisam pagar imposto de renda, mas são obrigadas a fazer a declaração em virtude da propriedade do imóvel. Nesse caso, caso esse contribuinte não faça a declaração, mesmo que fazendo a declaração não precisasse pagar imposto, mas o simples fato de não fazer a declaração vai criar para ele uma multa. E essa multa, pela falta de declaração, vai se converter em obrigação principal. Então, será objeto de lançamento e, posteriormente, constituição do crédito. Bem, já que nós falamos, então, sobre o sujeito ativo da obrigação tributária, ou seja, a União, os Estados e o DF e os municípios, vamos comentar, então, sobre o sujeito passivo das obrigações, que também serão sujeitos passivos do crédito tributário. Nesse caso, o sujeito passivo é aquela pessoa que vai saldar a obrigação tributária. E ele possui duas categorias. A primeira delas é o contribuinte. O contribuinte é a pessoa que possui relação direta com o fato gerador. Aquele fato que nós explicamos no começo da aula, em que nós tratamos da obrigação tributária. O sujeito passivo, que é chamado de responsável, é aquele que não possui relação direta com o fato gerador, mas que a lei traz para ele a responsabilidade por saldar aquela obrigação tributária. Nesse caso, mesmo não tendo sido ele quem praticou o fato gerador, será ele que terá a responsabilidade de saldar a obrigação tributária e, consequentemente, o crédito tributário. Vamos, então, ver dois exemplos para ficar um pouco mais claro. Imagine que um determinado contribuinte seja proprietário de um veículo automotor nos anos de 2017, 18 e 19. No primeiro dia de janeiro de cada ano, houve, então, a ocorrência do fato gerador, ou seja, havia uma lei prevendo o IPVA e, no mundo real, no mundo fático, essa pessoa tinha um veículo. Então, o fato da vida se amoldou perfeitamente à norma. E dali surgiu, então, uma obrigação tributária. Foi feito o lançamento e constituído o crédito. Muito bem. Imagine que esse contribuinte, por alguma razão, não quitou o IPVA, ou seja, não fez o pagamento do crédito tributário. Nesse caso, ele está em dívida com o fisco. Porém, sabendo disso, vende esse veículo para uma outra pessoa. Ao efetuar a venda e essa pessoa que compra o veículo, sabendo que existe uma dívida de IPVA, torna-se então responsável tributário por aquele IPVA.
O que isso significa? Significa que agora, essa segunda pessoa que comprou o veículo, mesmo não tendo praticado o fato gerador em 2017, 2018 e 2019, será agora o responsável por esse tributo. Nesse caso, então, temos o contribuinte e temos o responsável. Ambos são sujeitos passivos do IPVA. E quem será o sujeito ativo do IPVA? O Estado ou o Distrito Federal que aquele veículo estiver licenciado. Outro exemplo, no caso do imposto de renda. O imposto de renda, o contribuinte é aquela pessoa que aufere renda, é quem ganha a renda. Portanto, imagine que uma determinada pessoa trabalhou e auferiu renda tributável nos anos de 2018, 2019 e agora no ano de 2020, vindo, portanto, a falecer no ano de 2020. Nesse exemplo, era devido o imposto de renda pelo contribuinte, por aquele que auferiu a renda. Mas, tendo ele falecido sem efetuar o pagamento do seu imposto de renda, essa obrigação tributária, que gerou aquele crédito tributário do imposto de renda, deverá ser saldado pelos seus herdeiros. Os seus herdeiros, então, e os seus sucessores serão responsáveis tributários por essa obrigação. O crédito tributário será constituído ainda que aquela obrigação seja ilícita ou ilegal. O que isso significa? Bem, para o direito tributário, o fato gerador ser decorrente de uma atividade ilícita ou de uma atividade ilegal não faz diferença. O direito tributário não se ocupa das normas administrativas, civis ou penais para que possa incidir dentro do fato gerador. Assim, o fato gerador é simplesmente a ocorrência na vida real daquela situação prevista em lei. E não faz diferença se essa ocorrência no mundo real se deu em desacordo com outras regras jurídicas, como regras penais, civis ou administrativas. Ficou um pouco confuso? Vamos a um exemplo que nós vamos entender isso melhor. Como nós sabemos, em virtude da legislação penal, é proibido o comércio de entorpecentes no nosso país. Isso está devidamente disciplinado na lei de drogas. Entretanto, o comércio de drogas pode gerar renda para aquele que vende as drogas. Essa renda, o fato de vender a droga e adquirir algum tipo de renda, é um fato da vida que se enquadra perfeitamente no conceito auferir renda que está na lei do imposto de renda. Assim, podemos dizer que aquele que vende a droga, mesmo estando praticando um crime, mesmo estando em desacordo com as regras penais, para o direito tributário, ele está praticando um fato gerador. Ou, podemos até usar a nomenclatura do direito penal, um fato típico. Aquela conduta dele entrou perfeitamente dentro da norma tributária. Ele auferiu renda. Nesse caso, é devido o tributo. O fato gerador acontece, gera a obrigação tributária e que, após o lançamento, vai constituir o crédito tributário. Também aqueles fatos ilegais, provenientes de atos nulos, têm repercussão no direito tributário. Imagine, por exemplo, que uma criança de 7 anos abra uma pequena lanchonete na frente de sua casa e comece a vender e comprar sanduíches e sucos. Nesse caso, os negócios celebrados por essa criança podem ser definidos no Código Civil como negócios de compra e venda. Mas, em virtude da sua idade de 7 anos,
essa criança é absolutamente incapaz, ou seja, todos esses negócios jurídicos celebrados por ela são negócios jurídicos nulos. Mas para o direito tributário, isso não é relevante. O fato daquela criança estar praticando negócios que geram renda é sim tributável. Considera-se que aquela criança praticou um fato gerador de um tributo que vai ter a sua obrigação tributária lançada e, uma vez devidamente constituída, gera um crédito tributário que necessariamente deve ser pago, deve ser saldado. Nesse sentido, podemos dizer então que no direito tributário aplica-se o princípio do non-olet, ou seja, o tributo não tem cheiro, o dinheiro não tem cheiro. Tanto faz a origem do tributo, se ele é de origem lícita ou ilícita, se ele é de origem legal ou ilegal. Acontecendo o fato gerador, acontecerá então a formação da obrigação tributária e necessariamente teremos a constituição de um crédito tributário. Podemos dizer então que o crédito tributário é uma obrigação líquida, certa e exigível, enquanto que a obrigação tributária é uma obrigação ilíquida, incerta e inexigível. E qual é essa diferença? Vamos explicar agora. É muito comum que no começo do estudo os alunos confundam a obrigação tributária com o crédito tributário. E por isso nós fizemos toda essa introdução, para ficar bem claro esse conceito. Lembram do exemplo que eu dei no começo da aula sobre as crianças brincando na rua? Bem, imagine então que as crianças que estavam brincando na rua e quebraram a vidraça, criaram então ali uma obrigação civil de reparação. Vamos detalhar um pouco mais essa obrigação e vocês vão entender a diferença da obrigação para o crédito. Podemos afirmar que no exato instante em que a bola quebra a vidraça, temos ali o surgimento da obrigação. Aquele fato, naquele exato instante, cria a obrigação de indenização. Porém, essa obrigação ainda é ilíquida. E o que seria isso? Não se sabe o valor daquela indenização. Não se sabe quanto vale aquele vidro, ou se realmente foi só o vidro, ou se a janela inteira precisa ser reparada. Não se sabe ainda o valor que aquela criança deverá arcar. Aliás, não se sabe também qual daquelas crianças que estava brincando que quebraram o vidro. Por isso, a obrigação ainda é incerta, porque não se sabe contra quem se deverá exigir o pagamento daquele vidro. Pelo fato de não se saber contra qual criança deve ser demandado e nem qual o valor do vidro, podemos dizer que essa obrigação também não é exigível. Então, embora com a quebra do vidro imediatamente tenhamos o nascimento da obrigação, essa obrigação ainda precisa passar por algumas fases para que ela possa ser líquida, certa e exigível. O mesmo se dá aqui com o direito tributário. Imagine aquele que é proprietário de um veículo automotor no início do ano, no dia 1º de janeiro. Nessa data, aqui no Distrito Federal, ocorre o fato gerador do IPVA. Bom, então todo aquele que é proprietário sabe que deverá pagar o IPVA. Mas ali no dia 1º de janeiro, não se sabe ao certo quanto que se pagará de IPVA. Isso porque o proprietário do veículo tem apenas uma estimativa do valor do seu veículo. Tem apenas uma estimativa de quanto deverá pagar de IPVA. É por isso que naquele dia 1º de janeiro, quando acontece o fato gerador do IPVA, essa obrigação tributária ainda é
ilíquida, incerta e inexigível. Desse modo, se o fisco parar uma pessoa dirigindo um carro no dia 1º de janeiro, não poderá exigir imediatamente dele o pagamento do IPVA. Primeiro, não se sabe se aquele que dirige o veículo é o proprietário. Não se sabe o valor daquele veículo para fins de incidência. Não se sabe se aquele veículo realmente deve pagar o IPVA ou se é objeto de alguma isenção ou imunidade. Desse modo, é necessário que esse tributo que surgiu ali com a obrigação tributária no momento do fato gerador passe por um procedimento que irá constituir o crédito tributário. Esse procedimento é chamado de lançamento. É esse procedimento que vai tornar o tributo um crédito subjetivo, um crédito amplo, porém ainda desconhecido quanto à sua real ocorrência, desconhecido quanto a quem deve pagá-lo, desconhecido quanto à alíquota, ao valor, à base de cálculo, é que, após o lançamento, será um crédito líquido, certo e exigível. Sobre esse tema, então, o professor Eliomar Baleiro fala que surge com a obrigação tributária um direito subjetivo, que, após o lançamento, será um direito objetivo. Essa é, então, a diferença da obrigação tributária para o crédito tributário. E o que constitui o crédito? O crédito é constituído pelo lançamento. É nesse procedimento de lançamento em que se apuram todas as circunstâncias que eram dúvidas na obrigação e que agora são certezas. Do que é composto o crédito tributário? Bem, o crédito tributário é composto do principal, ou seja, o valor do tributo é chamado de principal porque é o principal objetivo da administração, arrecadá-lo. Também compõe o crédito as multas, sejam elas multas punitivas ou multas pelo descumprimento de alguma obrigação acessória, conforme explicamos anteriormente. Os juros, juros de mora, que são aqueles juros cobrados caso o sujeito passivo deixe passar o prazo de pagamento do tributo, além da atualização monetária. Uma dúvida que havia na doutrina, mas foi sanada pelos tribunais superiores, especialmente o STF, diz respeito à liquidez do crédito em relação à atualização monetária. Explico. Havia uma dúvida dentro do direito tributário se poderíamos considerar que o crédito tributário era líquido, ou seja, era uma obrigação com um valor determinado, mesmo sofrendo a atualização monetária diária por meio dos índices oficiais. O Supremo Tribunal Federal decidiu então que sim, a obrigação tributária é considerada líquida, ou seja, o crédito tributário é considerado líquido desde que haja a sua notificação ao contribuinte. Considera-se, então, que o crédito tributário é líquido, mesmo que haja atualização monetária posterior à notificação. Vamos entrar nesse raciocínio para entendê-lo. Pense o seguinte: no dia 1º de janeiro de cada ano, nós temos o fato gerador do IPVA. É nessa data em que aqueles que são proprietários de veículo automotor passam a dever o tributo. Ora, nessa data ainda não se sabe o valor do tributo. Entretanto, após o lançamento, vai se apurar então a base de cálculo, ou seja, qual o valor daquele veículo, a alíquota incidente, qual o percentual daquele valor, e ao final desse cálculo teremos um valor final. Imagine, portanto, que o veículo tem o valor de R$20.000.
e que a alíquota do IPVA seja de 3%. Nesse caso, teremos um tributo no valor de R$ 600. Bem, sabendo esse valor exato de R$ 600, a atualização monetária trata-se de um simples cálculo bancário, feito pelos índices oficiais que já estão previstos na legislação. Essa atualização, essa simples atualização monetária, não vai tornar o crédito ilíquido. Por quê? Porque já se sabe todo o principal em relação àquela obrigação. Base de cálculo, alíquota, contribuinte e todos os outros fatores que criaram aquele crédito. Assim, tanto a atualização como o aumento dos juros de mora não tiram a liquidez da obrigação tributária. Vamos comentar então agora um pouco sobre o lançamento tributário e, falando do lançamento, como que ele converte uma obrigação tributária em crédito tributário. Bem, o lançamento tributário possui uma natureza dupla. Embora alguns professores respeitados, como o professor Eliomar Baleiro, entenda que ele não possui essa natureza dupla, o STF já decidiu que ele tem natureza dupla. Ou seja, ele possui natureza declaratória e natureza constitutiva. O lançamento declara a obrigação tributária e constitui o crédito. E por que isso é importante? Vejamos então. É por meio do lançamento em que há a declaração de que aqueles fatos da vida realmente aconteceram e realmente são relevantes para o direito tributário. E é por meio do lançamento que o crédito é formalizado. Por quê? Com o lançamento, aquela obrigação que surgiu no momento do fato gerador, após extensa análise, verifica-se que amolda-se perfeitamente a legislação, havendo ali uma base de cálculo, uma alíquota e, consequentemente, um tributo a ser pago. Portanto, esse procedimento de analisar a obrigação tributária, analisar os fatos que aconteceram, é tarefa do lançamento tributário. O lançamento começa com a determinação de quem é o sujeito passivo da obrigação. Uma vez identificado se estamos diante de um contribuinte ou se estamos diante de um responsável tributário, é por meio do processo de lançamento que será verificado quem deverá saldar aquela obrigação, quem deverá quitar aquela obrigação. Uma vez verificado quem é o sujeito passivo, vamos então verificar qual é a legislação aplicável àquele determinado tributo. É preciso verificar se naquele tributo possuímos normas, instruções normativas, portarias que estabeleçam, por exemplo, multas ou regulamentos necessários de serem cumpridos. Depois de verificada essa fase, passamos então ao momento de base de cálculo, estabelecimento da base de cálculo. O que é a base de cálculo? Nada mais é do que o valor que será utilizado para ser cobrado o tributo, para incidir o tributo. Alguns exemplos. No caso do IPVA, a base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. No caso do ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, a base de cálculo, entre outros fatores, diz respeito ao tamanho da propriedade. Mas veja como é importante o estabelecimento da base de cálculo, porque no caso do ITR, o fato de haver área de proteção ambiental dentro daquela propriedade faz com que aquela área não seja tributável. Portanto, uma fazenda que possua dentro de seus limites uma área de proteção ambiental não necessita pagar ITR em relação àquela área. Uma vez definida a base de cálculo, passamos então
a análise da alíquota aplicável. Devemos, então, estudar a legislação daquele tributo para verificar qual alíquota será aplicada. Demos o exemplo do IPVA, chamado de Imposto sobre Propriedade Veicular Automotora. O IPVA possui várias alíquotas. Uma das alíquotas é para veículos automotores de 4 rodas, os carros. Aqui no Distrito Federal, essa alíquota é de 3%. Já para os veículos automotores de 2 rodas, essa alíquota aqui no Distrito Federal é de 2%. Portanto, devemos, além da base de cálculo, verificar a alíquota. Nesse caso, um veículo que possua o valor de R$20 mil, se for um carro, vai pagar um valor de IPVA. O mesmo veículo de R$20 mil, se for uma moto, vai pagar um outro valor de IPVA. Depois de verificada a base de cálculo e a alíquota, passamos então à verificação de multas ou também dos juros, caso existam. É no momento do lançamento em que é verificado se houve algum descumprimento da legislação tributária. Nesse momento, verifica-se se aquele contribuinte, de alguma maneira, violou a norma tributária. Caso tenha violado, nesse caso, então, acrescenta-se àquela obrigação uma multa ou, eventualmente, os juros. Desse modo, podemos dizer que, caso aquela obrigação não seja devidamente lançada, ela até existiu no mundo das ideias, mas ela não está devidamente materializada no direito. O lançamento, então, constitui o crédito, materializa o crédito que existia no mundo das ideias. Podemos fazer uma analogia que fica mais fácil para o aluno visualizar esse processo. Imagine que um determinado artista pense uma obra artística, uma poesia, por exemplo. Assim que ele pensa aquela poesia, podemos até dizer que aquela poesia já exista, mas aquela poesia existe na cabeça do autor. Ela ainda não está materializada no papel. Portanto, ele pode se esquecer daquela poesia, pode passar o tempo e apagá-la. Assim, com a escrita da poesia no papel e a sua devida autoria, é que essa poesia passa a existir. O mesmo podemos dizer do crédito tributário. A ocorrência do fato gerador, o fato da vida que gera aquele tributo, cria uma obrigação tributária, mas uma obrigação tributária subjetiva, que precisa passar pelo processo de lançamento para que então seja uma obrigação objetiva, seja um crédito tributário, propriamente dito. Este sim, líquido, certo e exigível. E se nós tivermos um erro no momento do lançamento, isso gera algum tipo de problema? Caso o contribuinte tenha se equivocado ao fazer o lançamento, ou caso a autoridade administrativa fiscal tenha se equivocado ao fazer o lançamento, isso possui alguma repercussão no mundo? Bem, podemos dizer que sim. Os erros no lançamento devem ser corrigidos. E aqui nós temos um pequeno ponto que você deve anotar. Todo tipo de erro no lançamento tributário, via de regra, pode ser corrigido, com uma exceção, o erro em relação ao sujeito passivo. Esse somente com um novo lançamento. Assim, caso a autoridade verifique que a base de cálculo está errada ou que a alíquota aplicada está errada, ela pode fazer uma retificação desse lançamento a qualquer tempo. Entretanto, caso verifique que o sujeito passivo que foi colocado como responsável por aquela obrigação está errado, aí é necessário fazer um novo processo de lançamento. Também temos as causas em que o contribuinte percebe que ele efetuou um erro e, percebendo esse erro, procura a autoridade fiscal e solicita a retificação da sua declaração. Essa hipótese é chamada
de denúncia espontânea está prevista no Código Tributário Nacional e diz respeito à possibilidade que o contribuinte tem de denunciar a si mesmo a falta ou o cometimento de uma falta tributária. A denúncia espontânea é um mecanismo que permite não o pagamento tardio da obrigação. A denúncia espontânea permite o pagamento da obrigação, porém, com os encargos dela decorrentes. Ou seja, a denúncia espontânea faz com que o contribuinte, ao perceber o erro e procurar a autoridade, possa pagar aquela obrigação tributária sem a incidência de uma multa punitiva, ou seja, sem nenhuma penalidade, mas deverá pagar o juro de mora decorrente do seu atraso. Essa confusão não pode ser feita na cabeça do aluno. Por quê? Há uma diferença entre multas punitivas e juros de mora. A multa punitiva diz respeito a uma punição pelo descumprimento de uma obrigação tributária. O juro de mora diz respeito aos juros incidente pelo não pagamento daquela obrigação, mas não se constitui propriamente em uma punição. O juro visa recuperar o poder financeiro daquela obrigação que deveria ser saldada anteriormente. Isso porque, como nós sabemos, o dinheiro, com o tempo, perde valor pela inflação. Se não houvesse os juros de mora, era muito simples deixar as obrigações serem descumpridas e pagá-las posteriormente com um valor monetário menor. Assim, a denúncia espontânea visa tão somente que o contribuinte pague a sua obrigação, tentando se recuperar o valor originalmente devido, porém, acrescido ali do juro de mora, que faz essa recomposição monetária. Uma dúvida também muito comum em relação ao lançamento é o momento em que ele é efetuado. Bem, para isso nós vamos fazer uma pequena explanação da decadência e da prescrição. A decadência nada mais é do que a perda do direito para fazer o lançamento tributário. Ela está prevista no artigo 173 do CTN e diz mais ou menos o seguinte: entre o fato gerador e o lançamento ocorre um lapso de tempo. Temos um tempo que deve ser cumprido para que haja o lançamento. Via de regra, esse prazo é de 5 anos. Ocorrido o lançamento, devidamente notificado o contribuinte, até a satisfação do crédito, até, por exemplo, uma ação de execução fiscal, nós temos o prazo da prescrição. É esse prazo em que o crédito já existe que o fisco deve ingressar com a ação, a execução fiscal, para a cobrança desse crédito. Portanto, esse período é chamado de período prescricional e está previsto no artigo 174 do CTN. Enquanto nós não tivermos o prazo de decadência, ou seja, enquanto não se passar aquele prazo entre o fato gerador e o fim do prazo necessário para o lançamento, esse lançamento pode ser efetuado. Nós vamos ver nas aulas mais para frente a suspensão da exigibilidade do crédito. Atenção! A suspensão da exigibilidade do crédito diz respeito apenas à exigibilidade do crédito, não diz respeito à possibilidade de lançamento do crédito. O lançamento é uma medida de constituição do crédito e não de exigência do crédito. Então, nesse caso, mesmo que aquele crédito esteja com a sua exigibilidade suspensa, poderá ser objeto de novo lançamento. Vamos a um exemplo. Imagine, por exemplo, que um determinado contribuinte deveria pagar R$ 1.000
de imposto de renda no ano de 2018. Depois, no ano de 2019, ele deveria fazer a sua declaração de imposto de renda e pagar R$ 2.000. Porém, não efetuou o pagamento em 2018 e no ano de 2019 não efetuou o pagamento e nem a declaração. Bem, observando isso, o fisco ingressou com uma ação para exigir o pagamento dos R$ 1.000 de 2018. Bem, poderia já ter sido feito um lançamento de ofício em relação à obrigação tributária de 2019? A resposta é sim, poderia. Porém, como eu disse, ainda não foi feito. No momento em que ingressa com a ação judicial, o contribuinte utiliza-se de uma daquelas causas de suspensão do crédito tributário e suspende a exigibilidade daquela obrigação. Poderia ser no momento da ação ou antes da ação. Não faz diferença para o nosso exemplo. Nesse caso, o crédito de 2018 está suspenso. Porém, imagine que agora o fisco revise aquela declaração prestada em 2018 e descubra que, na verdade, não eram R$ 1.000 que eram devidos, eram R$ 3.000 que eram devidos. Nesse caso, faltou o lançamento de R$ 2.000. Mas o crédito está suspenso. Pode ser feito o lançamento de ofício desses R$ 2.000 que não foram lançados em 2018? A resposta é sim. O fisco deve fazer o lançamento desses R$ 2.000 de ofício. Isso porque há a suspensão da exigibilidade do crédito, mas não existe suspensão de lançamento. O lançamento pode ser efetuado enquanto não acontecer a decadência. Nesse caso, o fisco, então, fará o lançamento dos R$ 2.000 que faltam para totalizar R$ 3.000 e esses R$ 3.000 estarão, sim, suspensos devido a uma das causas que foi utilizada pelo contribuinte. Mas, uma vez constituído esse crédito tributário pelo lançamento e uma vez que acabe a causa que suspende, será cobrado o valor de R$ 3.000. Apenas para aprofundarmos um pouco mais na matéria. Imagine que, mais uma vez, o fisco revise a declaração desse contribuinte e um outro fiscal, ao analisar, descubra que, na verdade, não é devido R$ 3.000, mas é devido R$ 4.000 de tributo. Pode, ainda assim, ser feito um novo lançamento? A resposta é sim, pode. Não existe limite para que se faça o lançamento do crédito tributário. Enquanto não acontecer a hipótese de decadência, esse lançamento pode ser efetuado de ofício mais de uma vez. Então, vamos verificar agora as perguntas que foram feitas pelos estudantes por meio do quiz. A obrigação tributária gera para a administração um crédito. Porém, antes do lançamento, esse crédito é um direito. A. Certo. B. Líquido. C. Exigível. D. Subjetivo. Bem, esse crédito, ele é subjetivo. Isso porque podemos dizer que, com a obrigação tributária, não temos ainda, necessariamente, um crédito constituído. Portanto, esse direito a receber aquele valor decorrente daquela obrigação tributária é um direito ainda subjetivo. Vale recordar que a relação tributária ela é uma relação obrigatória. O fisco e o sujeito passivo se obrigam a se relacionar por meio da lei. Mas, no momento em que surge essa obrigação tributária, no momento em que acontece aquele fato da vida que gera essa obrigação tributária,
esse direito ainda é subjetivo. Só com o lançamento, só com o reconhecimento de quem é o sujeito passivo, qual a alíquota aplicável, qual é a base de cálculo, é que esse direito será então líquido, certo e exigível. Então agora vamos para a nossa pergunta do quiz número 2. A obrigação tributária é o vínculo que une o particular e o fisco. Podemos dizer que essa obrigação surge em qual momento? Alternativa A, na hipótese de incidência. Alternativa B, no fato gerador. Alternativa C, no lançamento. Ou alternativa D, na execução fiscal com sentença. Bem, podemos dizer que essa obrigação surge com o fato gerador. Conforme nós vimos na aula de hoje, a hipótese de incidência é a previsão na lei de uma obrigação jurídica. Mas essa previsão, por si só, não gera nenhuma obrigação. Assim, nós temos, por exemplo, a previsão legal do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. Caso uma pessoa jamais compre uma propriedade rural, embora exista a norma de propriedade que cobre o tributo em relação à propriedade rural, essa pessoa jamais irá pagar o ITR, pois não é proprietária. Temos também o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Mas caso a pessoa não tenha um imóvel, também não vai pagar o IPTU. Assim, apenas quando acontece um fato da vida que gera aquele tributo, é que nós temos o surgimento da obrigação tributária. Portanto, é o fato gerador o responsável por esse momento, por esse evento. Vamos então agora à nossa pergunta do quiz número 3. A atividade de fiscalização e lançamento do crédito tributário é exercida pela autoridade fazendária competente. Sobre o exercício dessa atividade, podemos dizer que ela é A, facultativa, B, discricionária, C, optativa e D, plenamente vinculada. Bem, a atividade de lançamento é uma atividade plenamente vinculada e obrigatória. E o que isso significa? Bom, a autoridade fiscal não possui escolha em relação a fazer ou não fazer o lançamento tributário. Portanto, ela está vinculada a essa atividade, ela está vinculada à lei daquele tributo. É por isso que em direito tributário dizemos que as obrigações são obrigações, porque elas são obrigatórias. Não há escolha em fazer ou não fazer uma determinada atividade de lançamento. A relação obrigacional que existe entre o sujeito ativo e o sujeito passivo é uma relação obrigatória. Para ficar mais claro, caso você escolha comprar um determinado perfume, você irá procurar uma perfumaria e celebrar ali um contrato de compra e venda. Você irá pagar um valor e receber um perfume. Trata-se de uma relação obrigacional de direito civil, mas é uma relação facultativa. Você escolheu praticar aquela relação e a perfumaria escolheu também praticar aquela relação. No direito tributário, essa facultatividade não existe. Uma vez acontecendo o fato gerador e tendo a previsão na lei de que há incidência daquele imposto, de que há incidência daquele tributo, obrigatoriamente vai haver a formação da relação. É uma relação em que as partes estão obrigadas a formar. Mesmo que a parte não queira ser um sujeito passivo, ela será um sujeito passivo. Mesmo que o Estado não queira ser um sujeito ativo, que o município não queira ser um sujeito ativo, ele será um sujeito ativo daquela relação. Assim, a autoridade fiscal está vinculada a fazer o lançamento.
Como sabemos, existe no direito administrativo as atividades vinculadas e discricionárias. Nesse caso, existe a atividade vinculada à lei. Não é uma atividade discricionária. A autoridade fiscal não tem nenhum poder decisório ou optativo em relação a fazer ou não fazer o lançamento. Bem, espero que tenham gostado da aula de hoje. Agradeço a oportunidade, agradeço a sua atenção e na próxima aula nós vamos aprofundar ainda mais no lançamento tributário. Muito obrigado e bons estudos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.